Deus abençoe muito a sua vida. Mais uma devocional, um privilégio muito grande podermos ter a nossa palavra, a palavra do Senhor aqui em nossas mãos. E hoje nós vamos meditar em Tiago capítulo 3. Conforme eu tenho dito, é um livro extremamente prático. E hoje ele vai falar sobre o domínio sobre a língua. É um texto muito profundo, viu? É um texto assim que vai te tirar muitas lições para a sua vida, muitas lições para a minha vida. Ele já começa no capítulo 3, o versículo 1, dizendo o seguinte: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, aqueles que ensinam, não sejam muitos de vocês professores, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Eu acho muito interessante esse texto, porque é um privilégio muito grande poder ensinar, mas é um peso muito grande também do que você fala. Aquilo que você fala, como diz lá em Provérbios, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza comerá do seu fruto. Provérbios capítulo 18. Então, incentiva-nos a tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Por isso que diz o seguinte: cuidado para que muitos de vocês não se tornem mestres. Porque aqueles que ensinam, aqueles que passam a palavra, aqueles que levam a palavra, vão ser julgados com maior rigor. Olha só a responsabilidade de um pastor. Olha só a responsabilidade de uma pessoa que ensina a palavra. Isso é muito interessante, muito sério. Agora, conforme vai discorrendo o capítulo 3, ele fala sobre como é difícil dominar a língua. Como que é difícil, como que nós escorregamos no falar. É muito, muito interessante esse capítulo 3 aqui. Diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Todas as espécies, eu quero que você preste muita atenção no versículo 7. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. É interessante que quando o Tiago fala sobre a questão da língua, ele fala sobre a dificuldade que temos de dominá-la. E ele usa um termo interessante: domar. Você doma uma fera, você doma um animal. E ele compara a língua como uma fera, como um animal, como aquele que você consegue domar répteis, consegue domar animais, mas você não consegue domar a sua própria língua. E ela coloca aqui, o Tiago coloca aqui de uma forma muito interessante, o versículo 9: com a língua bendizemos o Senhor e Pai,
e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Olha só que coisa interessante. Às vezes a gente não se atina para a peculiaridade desse ato. Com a nossa língua bendizemos Deus, e com a nossa língua amaldiçoamos os homens que são feitos à semelhança de Deus. E às vezes nós não nos atinamos para isto. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O que nós precisamos entender? Davi, ele falava uma palavra muito profunda. Senhor, coloca guarda na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. E eu creio que essa oração a gente precisa fazer sempre. Porque é muito fácil falar mal dos outros. É muito fácil reclamar da vida. É muito fácil. Ao mesmo tempo, quando nós bendizemos Deus, porque Ele é perfeito e tudo, ao mesmo tempo que nós o bendizemos, nós também reclamamos das coisas que acontecem conosco, que é Deus que está no controle de nossas vidas. Então, o que é muito interessante, muito importante você entender isto, tá? Muito importante. Tome cuidado com aquilo que você fala. Tome cuidado com aquilo que sai da sua boca. Toma cuidado. E quando Tiago, escrevendo para a igreja que estava sendo perseguida sobre as provas da vida, eu creio que justamente esse ponto do falar, desse ponto do reclamar, desse ponto do praguejar, como que nós somos pessoas ávidas e aptas de falar mal, de criticar. Então é uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado, tá? Pensa com carinho nisso. E aqui fala sobre os dois tipos de sabedoria. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disto, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Cuidado com a inveja, cuidado com o egoísmo, cuidado com a ambição. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Eu quero que você grife o versículo 16. Isso aqui é muito profundo. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, e depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. É impressionante como que há uma coerência na condução da nossa vida através do nosso linguajar. É impressionante como que nós precisamos controlar nossa boca, como que nós precisamos controlar nossa língua, como que nós precisamos dominar o nosso coração para que sejam submissos à vontade de Deus. Como que é fácil nós sermos pessoas orgulhosas, como é fácil nós sermos pessoas egoístas.
E onde há ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Ore a Deus, Senhor, me dê a sabedoria do alto, não a terrena. Me dê a sabedoria dos céus, espiritual, não a demoníaca, aquela que rege esse mundo que jaz no maligno. Guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. Vigie a tua boca, que saia palavras que agradam a Deus acima de tudo, de louvor, de gratidão e principalmente de honra ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer muito porque o Senhor tem nos dado direção. Nós pedimos sabedoria e fazemos, ó Deus, as nossas palavras, as palavras do rei Davi. Coloque guarda na nossa boca. Coloca sentinela na porta dos nossos lábios. Ajude-nos, ó Deus, a falar somente coisas que edificam, que abençoem as pessoas, que tragam honra ao teu nome. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos abençoe a bendizer o Senhor acima de tudo, mas também a não amaldiçoar aquelas pessoas que o Senhor criou e o Senhor ama. Nos dê sabedoria, nos dê graça e nos dê força. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito gostoso estudar a Tiago. Eu acho Tiago um livro muito prático, muito prático. Que Deus abençoe muito você para que na sua devocional você tire muitas preciosidades aí, viu? Muitas pedras preciosas, muitos tesouros para enriquecer sua vida. Que Deus abençoe muito você e até amanhã, se Deus quiser.